IA no evento real, onde ela gera eficiência, onde ela atrapalha e onde o humano continua insubstituível. Convido ao palco Fábio Contop, Head de Tecnologia na Entende.ai. Seja bem-vindo, uma salva de palmas, bem-vindo ao palco do Congresso Mais. Obrigada a você, querido. Olá, pessoal, tudo bom? Para quem sobreviveu até agora, tudo tranquilo? Chegando no final do dia, é bom que aí dá uma acabadinha no trânsito, aí dá tempo da gente conversar um pouquinho, certo? Eu juro que eu vou tentar fazer dentro do tempo aqui o que a gente precisa, tá bom? Então vamos lá. IA no evento real, onde ela gera eficiência, onde ela atrapalha e onde a gente continua insubstituível. Que momento, né? Que momento vivemos hoje, né? Estamos num momento meio distópico da vida, da tecnologia, e assim, parece até um pouco de ficção. Falando disso, só para mim ter uma ideia aqui, quem assistiu Robocop? Só para entregar a idade, né? Mais ou menos. Tá bom. E quem assistiu esse Robocop? Esse Robocop quase ninguém viu, né? É um Robocop de 2014, foi feito pelo José Padilha. É um filme bem interessante, bem bacana. Não vim aqui para falar de filme, eu juro que eu vou voltar para o tema, tá? Mas eu acho interessante como ele foi feito em 2014. Esse filme ele flopou, ele não funcionou tão bem, não. E eu acho que foi muito por causa de uma visão do Padilha sobre a coisa toda mesmo. Esse filme, apesar dele ser de 2014, ele é ambientado em 2028. Ou seja, daqui 2 anos para frente. A gente está pertinho desse momento meio maluco aí. E é como que ele estava enxergando. Mas eu não vou falar que esse filme ele flopou por causa do momento, ou da direção, nem nada disso. Eu acho que foi uma questão de entendimento mesmo do que o José Padilha, que o nosso diretor estava querendo trazer. Porque o filme não é sobre um policial que vira um robô e pega os bandidos. Não é sobre isso, efetivamente não é. Ele era um pouco mais sobre um operador que se sente no comando, mas o sistema limita um pouco as suas operações. Ele não consegue efetivamente fazer o que precisa ser feito, ou o que ele queria fazer, porque tem um sistema por trás que impede ele. De novo, não vamos entrar nessa pira, porque toda distopia ela parece um pouco exagerada, né? Ela parece um pouco fora do padrão, até que ela começa a ficar um pouquinho familiar. E eu digo isso porque eu acho que a gente está começando a entrar nesse momento e não estou querendo aqui ser um alarmista, falar de num momento estranho e tal, não é essa a pegada. Mas eu acho que a gente está chegando num momento um pouco diferente do mundo. Falando disso, vamos lá para o tema que a gente estava falando, do evento real de 2026. Ou, como eu carinhosamente gostaria de chamar, do caos invisível do profissional do Mercado Mais. Eu vou trazer aqui algumas coisas que eu acho que acontecem no evento real. Eu tenho 20 anos de experiência aí no mercado de eventos, migrei para a tecnologia recente já foram 7 anos, mas continuo aqui nesse mercado. Quando eu falo sobre isso, eu estou chutando. Se não acontecer com vocês, vocês me avisam, tá? Mas vamos lá. Como que a gente controla um evento real agora em 2026, o ano que a gente está agora? 14 grupos de WhatsApp rolando aí na sua agenda, não é não? Um áudio importante lá no meio do cliente, gente agora com o celular respondendo alguma coisa do grupo que precisava, e não estou chamando atenção a ninguém, pode voltar para o celular, está tudo bem, tá, pessoal? Mas eu acho que é um pouco assim que a gente se sente. Além disso, a gente tem uma caixa de e-mail impossível de acompanhar, impossível. Deve ter lá alguma coisa que a gente precisava aprovar lá no meio de 200, e a gente não sabe. A gente se perdeu ali no meio daquele caminho do que estava rolando. A gente tem múltiplas planilhas num drive que ninguém sabe muito bem onde está o caminho. Está lá, é só olhar, pede liberação, não está autorizado, acha o arquivo que eu queria, classifica, fecha, é a versão tal, qual que é a última versão? Não sei. Quem trabalha no comercial adora um CRM, tem um CRM, mas ele está longe do pessoal da operação, então tudo que você tratou com o comercial, com o seu cliente, a operação mal e mal fica sabendo, mais ou menos naquela reunião de alinhamento, que é rápido, porque o seu de operação não tem tempo para te ouvir, para você falar tudo que você precisa, então vira aquela quizumba que a gente está bem acostumado.
Check-in do participante fica numa outra plataforma, a gente contrata externo, daí vem a planilha, a gente não sabe o que faz, junto lá tem pesquisa de satisfação, a gente precisa dar um reporte para o cliente, é mais um dado, é mais uma informação, ou seja, não volta nenhum conhecimento para o time. A gente tem boards e planilhas e tarefas espalhadas para todo lado, para quem adora um post-itzinho, a tela do computador quase você não enxerga de tanto post-itzinho que você vai colocando lá, vai tentando lembrar, cada um tem o seu momento, tem o pessoal do marketing, tem o pessoal da criação, tem o pessoal do planejamento, tem o pessoal do pós. Caraca, o financeiro te cobrando a nota que você não mandou, você fala, meu Deus, cara, onde eu vou parar? A gente tem pastas digitais sem padrão nenhum, cada um põe o nome que quer no arquivo, do jeito que quer, a empresa manda fazer de um jeito, ou um sobe no Drive, outro tira do Drive, coloca aqui, ou lá. E para ajudar a gente, entrou aí mais uma tela, a IA. A gente agora tem um terminal para consultar, para escrever um e-mail melhor, para a gente fazer alguma coisa a mais. Então a gente abriu 1 milhão de coisas e a gente tem 1 milhão de coisas acontecendo aí no mercado. Estou errado? Estou imaginando um evento real de 2026? É por aí que a gente está vivendo? Legal. Se é tudo isso aí que a gente está vivendo, talvez, e só talvez, a minha opinião, é que nunca faltou a parte de tecnologia para o mercado de eventos. O que tem, na verdade, é um excesso de tecnologia sem contexto. A gente tem um monte de ferramenta, um monte de tecnologia acontecendo à nossa volta, só que a gente não tem contexto para isso, a gente só usa. A gente vai no flow, faz o que precisa e corre atrás, certo? Legal. Então, se a gente estabelecer aqui, para a gente seguir aqui na conversa, que nunca foi um problema a tecnologia em si, a gente tem que começar a entender que agora a gente tem uma promessa. E essa promessa é irresistível, né? Vamos lá. É a tal da IA. Ela chegou. Ah, ela vai salvar a nossa vida. Pô, vai melhorar muito, cara. Agora a gente está num outro momento. Tudo isso que a gente tinha, a IA vai fazer para a gente. E sinto decepcionar, eu acho que talvez não seja bem assim. Porque a IA, dentro da minha visão, ela vai passar por algumas fases. E a fase da promessa, que é legal pra caramba, é a fase que a gente está hoje. A fase de inicialização, e onde ela tem uma promessa de eficiência. Tem uma pesquisa da IBM, para quem quiser consultar, eu adoro as pesquisas da IBM, ela sempre traz alguns insights bem interessantes, que falam que a IA, a maioria dos CEOs, acredita que até 2030, perdão, a gente vai ter realmente um ganho ali. A gente vai fazer mais, a gente vai gastar menos, a gente vai simplificar a operação. A promessa começa a virar a realidade. É isso que é o momento atual que a gente está vivendo. Então, a gente está entrando nessa nova era da IA. E a IA, realmente, ela tem esse potencial de escalar. E eu acho isso maravilhoso. É um momento que a gente vai viver onde a comunicação escrita ela é instantânea, onde o atendimento check-in ele fica automatizado, onde a gente tem dados e relatórios integrados, e toda a nossa operação e conteúdo fica escalável. Isso é a grande promessa que a IA está trazendo para a gente, que a gente chama ali que a gente vai ter uma produtividade exponencial, mais rápido, mais eficiente, mais organizado. É a fase de aceleração da IA. É o momento que a gente vai viver. A gente entrou nessa iniciação, e vai viver esse momento. E tem problema até aqui? Não, acho legal. A IA a gente está vivendo, é uma promessa interessante, acho que a gente vai conseguir chegar lá. E isso vai subir para o palco, vai chegar no momento que vai chegar no mercado de eventos, vai chegar nas agências, a gente sabe que às vezes quem está aqui é comprador, é o cliente final, a empresa grande começa a institucionar a coisa, começa a colocar, vai chegar para todo mundo, ela vai subir no palco, ela vai brilhar, vai fazer isso, esse ciclo, essa escala subir. Isso é muito bom para a gente, para o mercado, para tudo que a gente está vivendo. É um momento muito interessante para a gente ver. O problema ele vai começar a se dar quando a gente perceber que a IA não vai criar nenhuma vantagem competitiva. Nenhuma. Ela simplesmente vai tirar a desculpa de quem não tinha. Se a gente já tinha toda aquela tecnologia e não conseguia lidar com ela, e se a gente consegue, com a IA, melhorar o nosso processo, trazer dados, estruturar um pouquinho melhor, quem realmente conseguir lidar com isso, vai perder a desculpa de, minha vida é um tumulto. Essa desculpa cai por terra. Então, poxa, que momento, né? Que legal a gente viver esse momento da IA. E, poxa, vamos voltar só para ter uma figura ilustrativa ao caso do Robocop.
Pensando no nosso evento real, entendendo a inteligência, onde ela gera realmente valor para a gente. Eu posso citar aqui 3 casos que eu acho que são funcionais. Processo. Sabe aquele monkey job que você faz todo dia ali, para preencher ali uma dadozinho? Processo, cara. Ela vai ajudar nisso. Muito legal. Automação. Poxa, cara, eu mexo um cardzinho no meu board, ele dispara um e-mail e tal. Vai chegar nesse momento. Vai estar lá. Vai acontecer. Vai ter automações acontecendo. E escala. Aquilo que eu fazia e levava um mega tempo, às vezes era muito artesanal, eu consigo processar e agora eu consigo fazer em escala. Consigo fazer em volume. Consigo fazer isso acontecer em grandes momentos. Só vantagem para a gente. Mercado de eventos bombando, funcionando com a IA. Tá. E onde ela atrapalha? Talvez é aqui que a gente tem que começar a se preocupar. Aonde a gente está usando essa IA que ela pode efetivamente começar a atrapalhar a nossa vida. E aí eu vou te falar. Ela padroniza. A IA é um sorteio da próxima palavra que você quer falar. Ela sempre vai olhar para um banco de dados e vai tentar adivinhar a próxima palavra. Um sorteiozinho ali. É um randômico no final do dia. Por isso que um mesmo prompt em 2 terminais dá 2 respostas diferentes, porque ele sorteia a próxima resposta. O que acontece se todo mundo começar a usar o mesmo prompt, ou o mesmo contato, ou o mesmo agente? A gente vai padronizar tudo. A gente trabalha com evento. Evento não é padronização, é encantamento. É o que faz o cara ser diferencial. Tá, onde mais ela pode atrapalhar? Superficialidade. Ela não vai aprofundar em nada. Ah, mas tem a pesquisa aprofundada. Muito legal para você fazer e buscar e entender. Mas realmente você entende o espírito do seu cliente, você entende o que eles estão te pedindo, você consegue falar com o seu fornecedor da forma que você precisa. Então a gente vai começar a ficar muito superficial se a gente só trabalhar com isso. E por último, ela tem um viés. Ela sempre vai olhar o lado que ela vai te atender. O bom e o ruim da IA é que ela vai te atender. Ela vai fazer o que você está pedindo. Ela vai te elogiar. A gente está cansado aí. Para quem usa o ChatGPT, ela fala, nossa, grande ideia, maravilhoso, você está indo muito bem. E a gente começa a entender que talvez isso, para o nosso mercado, é onde a gente começa a atrapalhar. E por que começa a atrapalhar isso? Lembra que a gente falou que a gente tem essa escala? A gente vai entrar na fase 2. Quando tudo aquilo da promessa inicial da IA começar a efetivamente acontecer, e assim, eu não estou dando, eu vou dar o prazo do José Padilha, 2028 já vai estar aí, todo mundo vai estar fazendo de alguma forma. Estou arriscando minha reputação falando isso. Mas a gente vai começar a criar uma anomalia, isso, vou melhorar aqui a palavra, senão não sai. Anomalia no sistema, que é a hora que a gente, em vez de buscar esses 4 pilares que eu estou trazendo aqui, a gente começa a usar a IA de uma outra forma. A gente começa a usar a IA, talvez como a gente usa hoje. O que eu quero dizer com isso é a hora que a gente começa a fazer um template de comunicação com a IA. Ah, porque é mais rápido, eu preciso fazer rapidinho aqui e tal, eu preciso mandar uma mensagem, daí você vai na IA. Quantas vezes você pega um e-mail e fala assim, ó, melhora isso aqui, escreve isso aqui melhorzinho, põe aqui pro LinkedIn, tal, isso aqui. Cara, a gente começa a criar um padrão. A gente começa a fazer isso com um template de evento. Chega um briefing, sobe na IA, o briefing, vamos botar lá, vamos pedir ideia, vamos ver como acontece e tal. Ela começa a te dar soluções, fala, é isso, isso. Vamos lembrar que a IA é sempre um banco de dados, ela está olhando para o passado, ela nunca está olhando o futuro. Ela só está olhando lá para trás, o que já aconteceu. Tá. Template de experiência. Você vai falar, eu queria uma coisa diferente. A IA não vai surgir uma coisa diferente, ela vai olhar para trás e vai falar, olha, lá atrás aconteceu isso, por que você não vê isso? Vocês percebem que tudo que eu falei que a IA poderia dar de ganho nessa nossa primeira fase, a gente está falando de eficiência. E assim, a minha expectativa realmente, e é que eu trabalho com isso e vendo isso, é que a IA ela dá 20%, 30% de eficiência no seu dia a dia. Ela não resolve o teu mundo. Tudo que eu estou dando aqui é trabalho repetitivo, tudo é processo, tudo é automação. Quando a gente extrapola esse caminho da IA e vai para esse outro caminho, a gente está pedindo para ela ser criativa. A gente está pedindo para que ela invente, para que ela use o contexto que ela tem para inventar uma coisa nova. E aqui acho que está a pegadinha dessa segunda fase, é aqui que a gente começa a ter problema com a IA. A gente está usando ela para criar uma coisa que, na verdade, ela não foi feita para isso. Não é hoje. Não sei como vai ser amanhã, mas não é hoje o objetivo dela
te sugerir uma novidade. Ela pode tentar, mas não é bem isso que a gente está fazendo. Se a gente usar ela para processuar o que a gente precisa, o que a gente já faz, o que a gente já tem, para a gente ganhar em eficiência, ótimo. A hora que a gente extrapola para o lado criativo, acho que a gente começa a ter um problema. E o problema, efetivamente, não é usar o IA. Não é. O problema é parar de pensar por causa dela. A gente não quer mais pensar. Gasta a cabeça, né, cara? Ruim pra caramba. A gente tem ali um dia a dia conturbado, cliente pedindo 1000 coisas. A gente terceirizar para ela fazer umas partes, nossa, pô, resolve muito, cara. E aí a gente começa a ter um probleminha. Porque a gente entra numa armadilha. Que é a armadilha da atualização vazia. Você se sente empoderado, está fazendo mais, efetivamente você está fazendo mais, está sendo um pouquinho mais produtivo, mas secretamente a gente ficou num cercadinho. Ela te prende ali em volta daquele caminho e te mantém ali, num limite invisível de possibilidades. Ela não passa a barreira, ela não tem aquela visão que o planner tem, que o pessoal da criação traz, que você, como um cara de logística, resolveu com uma solução simples, que às vezes eram clipes e um papel. Ela não vai chegar nesse caminho. Seja honesto para mim, quantas decisões no último evento você realmente tomou? Ou quantas você aprovou? Porque a IA agora dá sugestão. Ela fala, que tal isso? Quando você está escrevendo um e-mail, cara, você fala, melhora esse e-mail. Ela vem, às vezes você nem lê. Fala, eu estou aqui, eu sei, eu faço isso. Eu não leio. Ficou melhor. Dá uma batida de olho e fala, vou mandar assim. A gente começa a parar de usar um pouquinho o nosso raciocínio por causa disso. Então, a gente chega na segunda parte da nossa palestra, que é onde a gente vai ficar insubstitutível. É isso a palavra? Insubstitutível. Onde a gente realmente vai começar a ter um diferencial aí. E eu acho que é sempre na intenção. No que a gente efetivamente quer fazer. O que a gente precisa fazer. O que eu tenho vontade de fazer. Se ela pode me ajudar, é que eu direcionei ela para algum lugar. E eu preciso ter isso muito claro na minha mente. Porque a verdadeira diferenciação nasce quando a gente quebra o padrão. É quando o algoritmo põe a média e você põe o risco. Porque assim, tomar uma decisão arriscada é do ser humano, não é da IA. Você falar, não, eu vou fazer isso aqui no meu evento porque eu acho que vai dar certo. A IA vai te recomendar e falar, não, talvez não. Você fala, cara, eu vou tentar. Porque é isso. Não dá para culpar a IA no final do dia. Efetivamente não dá. Falar, olha, o que você fez aí deu mal. O teu cliente não quer, o teu fornecedor não vai aceitar. Tanto é que eu não vejo a gente sendo substituído tão rápido assim, porque a gente precisa de alguém para culpar. Eu preciso de alguém para olhar e falar assim, foi você que errou. Ou foi você que acertou. A gente precisa de alguém que seja o responsável, alguém que saia daquele padrão normal. E aí, talvez, para quem já está usando IA, está numa hora da gente começar a regular o nosso uso da IA. É calibrar um pouquinho a máquina. Como eu disse lá atrás, o problema não é usar ela, é só a gente regular para que a gente vai usar ela, em que momento a gente vai usar ela. E assim, não é difícil a gente regular isso. A gente pode jogar para a máquina algumas coisas que a gente já tem como resolução. E a gente pode jogar por humano o que a gente quer sustentar, o que a gente quer bancar, o que a gente quer fazer. E como que a gente faz isso? Onde a IA traz velocidade, ela processa em milissegundos a coisa, a gente vai dar contexto. A gente sabe, eu já fiz esse evento 10 vezes, eu estou nesse cliente há 2 anos, eu estou pegando esse cliente pela primeira vez. A gente vai dar contexto para a coisa, a gente que vai impor esse cenário para ela. Como mais a gente vai fazer isso? Onde a IA vai dar precisão, ela quase não erra. Ela é muito boa nisso aí, cálculo, planilha, coisa toda que a gente errar, a gente vai ser curador. Então, eu estou aqui num painel falando para vocês, que é uma honra, diga-se de passagem, mesmo sendo o último do dia aqui e agradecendo quem ficou até o final, é uma curadoria que foi feita. Se eu jogo na IA um monte de nome lá, ela vai escolher um. De novo, no sorteio randômico. Processo. A máquina ela pode processar tudo que eu faço, não tem problema algum. Ela executa um fluxo, é só eu pedir para ela, fala, olha, pega daqui, manda fazer isso, isso, isso. Ela dá todos os passos que eu preciso. Mas quem assume o risco? Quem entra ali como potencial humano, falar, eu quero fazer dessa forma. Eu vou tentar desse outro jeito. É uma calibragem.
é só ajustar como a gente está usando a IA. Não estou falando, por causa disso, que você parar de pegar o teu texto do e-mail e jogar na IA para ela melhorar. Não estou falando isso. Estou falando que ela tem um uso maior. Ela tem um potencial melhor nesse lado. No lado do humano, a gente tem que melhorar. Porque, vamos ser honestos, a gente tem que entender que a IA ela sempre vai dar template. Ela vai dar uma base, um modelinho para você fazer. Mas quem tem a memória, quem vai conseguir construir o caminho, é a gente. A gente que vai chegar nesse lugar. Se isso está claro, a gente tem que lembrar disso, porque eu estou aqui. Os bons reclamam. Agora sim, os melhores se adaptam. Pode ser um pouco cedo para a gente estar falando da fase 2 da IA, pelo menos dentro do meu conceito. Mas quem conseguir calibrar isso hoje é o cara que vai ter o ganho operacional de amanhã. É o cara que vai conseguir entender que efetivamente a gente vai adaptar. Eu já falei isso algumas vezes em outros palcos e vou repetir aqui. A IA ela é um pouco diferente do que a gente teve com metaverso, por exemplo, que a gente teve com NFT, e apesar que eu acho que esses caras ainda voltam, tá? Se eu fosse apostar em futurologia, esses caras voltam. Que a gente faltava tempo computacional e tudo mais. Mas a IA não. A IA ela é uma tecnologia de propósito geral. Ela é tipo a internet, é tipo o smartphone, ela é tipo a energia elétrica. Ela veio e vai ficar, não vai embora. Então, hoje a gente se adapta ou a gente morre. É simples assim. Tá, dito isso, como é que a gente começa a calibrar um pouquinho o nosso uso da IA? Eu trouxe aqui, só para dizer que eu não falei das flores, algumas diretrizes do que eu acredito que precisa ser feito 2026 para frente, quando a gente falar de eventos. Primeira coisa, cara, vamos usar a IA do jeito certo, vamos terceirizar a velocidade, a gente precisa ser rápido, a gente precisa ser prático. Quantas noites, quem trabalhou com evento aqui sabe, passou batendo planilha. Bate planilha, olha uma planilha, vê se o nome está aqui, vê se está lá, vê se está aqui, vê se está lá, faz fórmula, não sei o que, tal. Se tem alguém mais ratinho de Excel, o cara vai lá fazer uma fórmula, agiliza. Mas, cara, velocidade, joga as duas planilhas na IA e fala, quem está diferente? Ela vai acertar com uma margem de erro ridícula. Então, velocidade a gente pode dar para a IA. Ela ajuda a dado, relatório, processo. A máquina ela vai operar no subsolo, ela não vai subir agora nesse palco para a gente. Segunda diretriz que eu acho que é legal. Cara, rejeita a primeira resposta dela. Confronta ela. Vai lá na configuração do seu chat GPT e pede para ele te confrontar. Pede para ele te desafiar mais. Ou se você não gostar, desafia. Não é porque ela sugeriu que você vai topar. Fala, olha, a ideia não é boa. Quero outra. Vai por aqui. Isso aqui não está legal. Isso aqui está ruim. Reivindique a escolha. Tenha consciência total, e a gente teve uma palestra aqui antes da Fabiana, muito boa, inclusive, falando, tenha consciência que você está tomando a decisão. Não é porque talvez aquele caminho me pareceu mais simples, mais fácil, mais legal, tomou a decisão. O risco é humano, é único, intransferível. E por último, proteja a presença. Ou seja, monte seu evento para que ele funcione de forma que a conexão aconteça. É muito legal estar aqui em cima do palco, mesmo falando esse microfone mudo, é estranho pra caramba que eu falo baixinho, que ninguém me ouve aqui e tal. Mas é muito legal ver e ver poucas telas do celular. E eu sei que tem que ter. Eu sei, tá, pessoal? Por favor, não quero constranger de novo de ninguém, porque precisa. Eu estava 2 minutos atrás em 2 palestras respondendo o WhatsApp ali, porque precisava. Mas se você monta o seu evento para que você proteja a presença, isso nunca vai cair em desuso. E assim, eu tenho uma notícia legal para quem tem 40 a mais. Que é o meu caso aqui, infelizmente. Mas, se você levar em consideração que a IA, hoje, ela atua de forma de linguagem natural, quem melhor tem capacidade de dar contexto para uma IA do que alguém que viveu algumas coisas? Quem conseguiria explicar, e por favor, geração mais jovem, não me leve a mal, cadê as meninas que estavam aqui comigo, que estavam mais novinhas de evento? Que você não tem capacidade, eu estou dizendo que a gente que às vezes é um pouco prolixo, que a gente que está um pouquinho mais velho, que já passou por uma série de experiências e tem que pensar em 1000 possibilidades do que precisa fazer, o que precisa fazer, como foi, o que vai dar errado, as 20 opções dar errado, a IA hoje, ela está para você.
Quem vai conseguir escrever um textão desse tamanho para IA explicando todos os se não, porquê, o que aconteceu, o que deu bom, o que deu ruim, é ela. Então, assim, não é porque a IA chegou, que a gente que era um pouquinho mais velho, vai falar, não é para mim. É justamente para você. É justamente para quem tem um pouco de bagagem, que tem experiência para poder falar com ela. Para explicar para ela o que pode dar ruim e pode dar bom. Ah, mas é tecnológico. Não é. Canso de ouvir isso, eu trabalho com tecnologia. Ah, eu não sou da tecnologia. Eu mostrei pelo menos 8 ali exemplos de tecnologia que você usa. Você manda e-mail, WhatsApp, pô, um terminal a mais não vai ser um problema. Então, aproveite a sua experiência e bote dentro da IA todo o contexto que você precisa, que aí ela vai funcionar melhor. É um caminho meio que sem volta que a gente está chegando, tá, pessoal? Então, eu realmente aconselho a gente começar a tentar chegar nesse movimento um pouquinho mais caprichado, um pouquinho mais preparado, porque, vamos ser honestos também, nunca foi tão fácil fazer um evento bom. Poxa, a gente tem um monte de ferramenta, a gente está aí para isso. Nunca foi tão fácil. Efetivamente, posso falar aí com meus 25 anos de experiência que nunca foi tão fácil fazer um evento bom. O problema está aqui. Nunca foi tão difícil fazer um evento extraordinário. A gente fala de hiperpersonalização do nosso participante, o nosso cliente quer hiperpersonalização. O nosso fornecedor quer hiperpersonalização. A gente quer hiperpersonalização. A gente quer que seja voltado para a gente. A gente quer algo extraordinário. A gente quer estar aqui hoje vendo algo que eu nunca tinha visto. Eu absorvendo um conteúdo que não é algo que eu já tinha olhado. Senão, não funciona. O nosso público ficou mais exigente. A gente está falando com outras gerações. E o professor Dado, que adoram, quem tiver curiosidade, procure as palestras dele, fala muito de geração. A gente está trabalhando hoje, se bobear dentro da mesma agência ou da mesma empresa, com 7 gerações diferentes. E é lindo, é maravilhoso. Só que eles estão muito mais exigentes. A gente precisa fazer o extraordinário para virar o diferencial. Porque a IA vira commodity. Todo mundo vai ter. Todo mundo vai passar pela fase 1. Quer queira ou quer não, todo mundo vai passar. Todo mundo vai se nivelar em habilidades técnicas em algum momento. Assim como todo mundo se adaptou ali, quem já assinou um contrato com fax sabe que hoje todo mundo se adaptou a um click sign da vida. Todo mundo já que emitiu bilhete escrito sabe que chegou uma hora que você consegue fazer isso no portal. Então, se todo mundo está nesse momento, a gente quer fazer algo melhor. O seu cliente merece algo melhor. Eu, como agência, fornecedor, tenho que fazer algo melhor. O extraordinário é o difícil, é o que vai chamar a atenção. Eu vou encerrar 3 minutinhos antes, mas vou deixar aqui para vocês o meu muito obrigado. Um QR Code que eu vou pedir para vocês, se puderem escanearem, ele vai levar vocês para fazer um diagnóstico da sua empresa. É um labs, é um laboratóriozinho do que a gente faz hoje, que é só para entender se as suas ferramentas estão desfragmentadas. E no final dele, eu te levo ali para dentro de um outro terminal, onde a gente consegue, através de uma engenharia de prompt, montar o mesmo conteúdo em 6 formatos diferentes. Um cronograma em Excel, uma apresentação para a sua liderança, um documento em PDF, um descritivo em Word, um organograma em desenho. Por quê? Porque às vezes não é falta de conhecimento, é só uma forma de entender a coisa que você precisa. Dito isso, eu vou encerrar hoje, porque eu acho que está todo mundo cansado, aí precisa ir embora, né, meninas? Eu fiz no tempo, sobrou 2 minutos se alguém quiser fazer alguma pergunta, mas acho que é isso. Libero Obrigado. para as perguntas. Tem uma pergunta lá. Não está indo? Olha lá, que tristeza. QR Code ruim? Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Quem trabalha com tecnologia não sabe. É pessoal. Eu lembro de você, pedi para bloquear. Mentira. Pode procurar labs.entende.ai. Vai chegar lá do mesmo jeito. É uma outra entrada. Aqui eu tinha feito um templatezinho mais para bater com o Robocop que a gente estava nesse momento. Algumas pessoas foram bem, algumas nem tanto. Às vezes o próprio navegador aí. A tecnologia tem dessas coisas, né? É isso. Muito boas informações, muito obrigada. Uma salva de palmas, por favor.